Os Emirados Árabes Unidos têm uma economia aberta com alta renda per capita. Desde a descoberta do petróleo nos Emirados Árabes Unidos, há quase 60 anos, o país passou por uma profunda transformação de uma região empobrecida de pequenos principados do deserto para um estado moderno com alto padrão de vida. O governo aumentou os gastos com a criação de empregos e a expansão da infraestrutura, e está abrindo serviços de utilidade pública para um maior envolvimento do setor privado. As zonas de livre comércio do país, oferecendo 100% de propriedade estrangeira a zero impostos, estão ajudando a atrair investidores estrangeiros. A dependência do petróleo dos Emirados Árabes Unidos é um desafio significativo de longo prazo, embora o país seja um dos mais diversificados no Conselho de Cooperação do Golfo. Esforços bem-sucedidos de diversificação econômica reduziram a parcela do PIB do setor do petróleo e gás para 30%. O petróleo já chegou a ocupar 85% do PIB do país. O plano para os próximos anos concentra-se na diversificação econômica, promovendo os Emirados Árabes Unidos como um centro de comércio e turismo global, desenvolvendo a indústria e criando mais oportunidades de emprego para os nacionais por meio de educação aprimorada e aumento do emprego no setor privado. Os árabes gostam de um relacionamento de confiança antes de concretizar os negócios. Eles buscarão sentir os interesses em uma boa amizade e o respeito pela sua cultura. E isso faz com que seja reconhecido como uma pessoa confiável. Se demonstrar que entende as normas sociais do povo árabe, o interlocutor se mostrará mais disposto a se interessar por suas propostas. Os tomadores de decisão, então, são os sheiks, e para se aproximar deles é muito importante haver um intermediador, sendo uma pessoa que faça os contatos e facilite a negociação. Esse intermediador não garante o sucesso do negócio, mas garante que não haja o fracasso total. Com o intermediador existem algumas vantagens que são a tradução, a obtenção de informações sobre os processos locais de negociação, solução de problemas referente às normas de importação e conhecimento especial sobre produtos e serviços do país. Os negócios com os Emirados Árabes são frequentemente conduzidos no decurso de um almoço ou um jantar. A única maneira de obter êxito é estar preparado para uma negociação lenta. A fase de aproximação pode levar até 2 meses, antes mesmo de se falar em negócios. Durante esse tempo de negociação, o empresário passará por uma sucessão de almoços e jantares, planejados para que as famílias se conheçam. O mercado de negócios é altamente competitivo, então é necessária uma boa capacidade de negociação. Com questões de qualidade, preço e prazo oferecidos atendam os níveis exigidos, um relacionamento comercial será desenvolvido. Valores, nesse aspecto entra muito o relacionamento, que é basicamente a conexão, é o networking, né? É a confiança, é entender quem é quem, né? É o catalisador principal para que tu possa fazer negócios lá no país. O interlocutor, ele vai prestar muita atenção no seu cargo, né? Qual que é a tua qualificação, no como tu reage aos problemas que tu vai ter, as tuas abordagens. Eles vão te fazer muitas perguntas, inclusive perguntas particulares sobre a sua família, sobre a educação, né? Sobre as tuas competências, né? Eles procuram muito fazer esse tipo de entrevista para poder ter uma opinião sobre ti e também para te falar o que eles vão esperar sobre o resultado do teu trabalho. Um outro ponto seria a hospitalidade, que eles são bem generosos lá e eles
sempre tratam muito bem as pessoas logo quando chegam em suas residências, né? Como por exemplo a questão do café da manhã, né? Eles sempre procuram oferecer bebidas e com muitas conversas muito longas, antes até mesmo de falar sobre negócios, né? E eles aceitam muito essa questão assim de cortesia, de boas-vindas, de te tratar bem, né? E eles prezam muito assim, que tu fique à vontade, né? Para que vocês possam conversar não só de negócios, mas outros assuntos relacionados, né? Outro aspecto é a língua. Por exemplo, como Dubai é muito diversificado, tu acaba ouvindo filipinos falando tagalo, indianos falando hindi, paquistaneses falando urdu, árabes falando árabe, né? E lá as línguas mais faladas são o árabe e o inglês, né? Por ser uma língua oficial do país e o inglês por ser um ponto comum dentro dessa mistura de gente, digamos assim, no aeroporto, no trânsito, no shopping, tudo vai estar sinalizado em árabe ou em inglês. Atualmente, muitos dos homens árabes falam inglês, francês, inclusive espanhol e português, né? E têm diplomas em universidades ocidentais. No entanto, aqueles que têm esperança de negociar com os árabes, eles têm que entender muito bem a cultura e aprender o seu idioma. Isso é um diferencial e um ponto muito positivo. Hierarquia, ela é fundamental em tratados comerciais. Por exemplo, um subordinado ele não possui autonomia para assinar um contrato. Um funcionário ele sempre é bem recebido, mas para fechar negócios somente é com executivos. No caso de grandes organizações, os gerentes de compra costumam sempre ser os únicos responsáveis pela tomada de decisão, né, a respeito das importações. Ou seja, eles sempre são os principais responsáveis por recomendar ou não uma importação. E as suas propostas são aprovadas sem questionamento nenhum. No caso das organizações de pequeno e de médio porte, as negociações só vão trazer resultados se mantidas com altos executivos. Se não for assim, não vai trazer resultados. No país há o islamismo, 76,8%, o cristianismo, com 12,5%, o hinduísmo, 8,4%, quem não tem religião e ateísmo, 2,3%. O governo impõe restrições à disseminação de outras religiões através de qualquer forma de mídia, pois é considerado uma forma de proselitismo. Os cristãos que vivam no país são trabalhadores imigrantes, vindos do sul e do sudeste da Ásia. No entanto, a tolerância religiosa dos Emirados Árabes Unidos tem seus limites. Proselitismo e conversão são proibidos. De acordo com informações do Departamento dos Estados Unidos, aqueles que desafiarem as normas não serão punidos, mas muito provavelmente não terão renovadas suas autorizações de residência no país. Além disso, cruzes cristãs e outros símbolos católicos não podem ser visíveis a partir das ruas. A abnegação do Islã é ilegal. Mulheres muçulmanas não podem se casar com homens de outras confissões. As igrejas são protegidas do lado de fora, para garantir que nenhum cidadão local ou muçulmano entre e seja catequizado. Mas dentro do espaço, os cristãos são muito livres. Eles podem celebrar cultos, ser ativos socialmente e caridosos, além de fazer trabalho educacional, desde que isso ocorra dentro da igreja. Muitos homens e mulheres ainda usam abaias, roupas tradicionais de acordo com a religião islamismo. As mulheres vestem preto somente com os olhos de fora, e os homens contrastam usando a roupa branca. Não é permitido que casais tenham contato físico em público, mas o cumprimento entre homens costuma ser afetuoso. É comum ver homens andando com uma ou mais mulheres. A única exigência é que ele trate todas por igual. O mês
Ramadã é considerado sagrado e durante o dia é feito jejum. Também é proibido beber, fumar, ouvir música alta, inclusive em locais públicos. Os restaurantes fecham durante o dia nesse período, pois a regra é válida para todos, inclusive turistas. Alguns ônibus possuem assentos reservados para as mulheres. As filas são compostas por homens de um lado e mulheres com suas famílias no outro. As cidades com maior movimentação de turistas é comum encontrar pontos de ônibus climatizados com ar-condicionado. Na saída do aeroporto, a cidade de Dubai disponibiliza táxi exclusivo para mulheres. Homens só podem usufruir do serviço se estiverem acompanhados da família. Em Dubai fica localizada a maior construção do mundo, o Burj Khalifa, que ocupa uma área de 334 mil metros quadrados, com uma altura de 828 metros e 16 andares. O custo da obra superou 1,5 bilhão de dólares. No prédio, localiza-se o maior elevador, o maior shopping, o restaurante mais alto, maior quantidade de andares. Aos arredores foram construídas ilhas artificiais. A maior delas custou 36 bilhões de dólares. Nela possui o autódromo que recebe corridas de Fórmula 1. As cidades que constituem os Emirados Árabes, principalmente Dubai, são conhecidas pela quantidade de construções exuberantes e chamativas, que são reconhecidas no Guinness Book, mais de 100 no total. Os Emirados Árabes Unidos ele está localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, no Oriente Médio, com uma população de cerca de 10 milhões de habitantes. A sua capital é Abu Dhabi, sendo a segunda maior cidade do país, que reúne a maior parte das atividades políticas, industriais, de cultura da região. Atualmente o país ele é comandado pelos sheiks, que seria o equivalente a um príncipe para o mundo ocidental. Sendo uma das 10 maiores economias do mundo, o país também é extremamente rico em cultura, história, e ele é uma excelente porta de entrada para quem quer conhecer um pouco mais o mundo do Oriente Médio. Quanto à comunidade brasileira instalada nos Emirados Árabes Unidos, estima-se que cerca de 10 mil brasileiros residam por lá. Esses brasileiros eles estariam divididos entre as duas maiores cidades do país, que seria Dubai e Abu Dhabi. Falando um pouco sobre turismo, então. O Ministério das Relações Exteriores ele costuma fazer recomendação de viagens aos brasileiros que têm intenção de deixar o país. Ele leva em consideração tanto o contexto da segurança, da saúde e da infraestrutura do país a ser visitado. Hoje, ele classifica que os brasileiros que podem viajar para os Emirados Árabes, eles podem viajar com as precauções normais de segurança. Se considera também que há dispensa de visto por até 90 dias para os passaportes comuns, isso em viagens de trânsito, de turismo ou até mesmo de negócios. Quanto aos requisitos de entrada, é preciso apresentar a passagem de saída do país, quando na entrevista com os agentes migratórios, porque a falta desse bilhete de retorno ela pode impedir a entrada no país. Existe também uma taxa de saída. Essa taxa ela é cobrada aos cidadãos dos países que não pertencem ao Conselho de Cooperação do Golfo, que é o caso do Brasil. Essa taxa, então, ela é cobrada na saída do país, paga em espécie na moeda local. Quanto à dupla nacionalidade, os Emirados Árabes eles não reconhecem essa situação, ou seja, os cidadãos que possuem a dupla nacionalidade, eles precisam necessariamente viajar com os dois passaportes. Não há nenhuma vacina que seja específica e exigida para a entrada no território emirático. As viagens ao deserto é um outro ponto que se recomenda que os passeios que sejam feitos, eles sejam em companhia de um guia local, porque nessas regiões o clima ele é extremamente quente e seco, então ele exige um cuidado muito especial para com os viajantes. Quanto às águas territoriais,
Os cidadãos brasileiros que estiverem em embarcações nos Emirados Árabes Unidos, eles devem prestar total atenção nos limites dessas águas do país, porque há registro de turistas que já foram presos pela guarda costeira iraniana por terem invadido águas então que pertenciam em divisa com o Irã e os Emirados Árabes. Quanto aos portadores de necessidades especiais ou até mesmo com mobilidade reduzida, no país, as calçadas, os estacionamentos dessas principais cidades, eles são equipados com rampa de sinalização. E há um relativo respeito quanto às regras de exclusividade de vagas. Porém, nas regiões mais remotas, a acessibilidade ela pode ser um pouco mais difícil. Quanto à hospedagem, todas as grandes cadeias hoteleiras do mundo, elas estão representadas no país, e também as empresas locais hoteleiras. Ou seja, a variedade de preços ela é garantida por essa competitividade do mercado turístico. Os estabelecimentos comerciais, existe uma ampla oferta desses estabelecimentos no país, eles funcionam de domingo a segunda. Quanto às formas de pagamento, os cartões de crédito internacional das principais bandeiras, eles são amplamente aceitos no país, até mesmo nas regiões mais remotas. Bancos. Há diversos bancos no país que aceitam esses cartões internacionais, ou seja, é possível efetuar transações bancárias a partir dos Emirados Árabes. Porém, um detalhe importante: o não pagamento de uma conta, um cheque sem fundo, ele é considerado uma ofensa de extrema gravidade, podendo sim ser combatida com a prisão e a saída sendo impedida do país até o pagamento dessa conta. A rede de saúde. A maior cidade dos Emirados Árabes, ela dispõe dos serviços de saúde adequados, porém caros. Nessas cidades, os hospitais eles são bem equipados, existe uma variedade de médicos nas mais diversas especialidades e completamente aptos a realizar os atendimentos em inglês. Porém, esses serviços eles são mais escassos nas cidades remotas. Seguro-saúde, então. O Itamaraty recomenda que o cidadão brasileiro ele deve contatar um seguro internacional de viagem para ingressar nos Emirados Árabes Unidos. Os pacientes que não tiverem esse seguro de saúde vão ter problemas no momento que forem solicitar qualquer ajuda em um hospital, porque eles exigem uma garantia de pagamento. E o custo desse atendimento médico, ele pode ter um valor muito expressivo. Mas a arrecadação de dinheiro, muitas vezes com amigos ou familiares para pagar esse tratamento, ele pode ser interpretado de forma errada pelo país, pelas autoridades locais, ou seja, pode ser até passível de detenção.